Olá, bem-vindo ao Educação Tech! Na teleaula de hoje você vai aprender sobre a tecnologia dos roteadores. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Educação Tech está no ar! Olá! Os roteadores deixam o seu dia a dia bem mais prático, não é? Com ele é possível conectar vários aparelhos, como as Smart TVs, à internet. E o melhor, sem usar o fio, né? E o bom é que no caso de smartphones, você não precisa usar o seu pacote de dados da operadora de telefonia para navegar. Os roteadores funcionam enviando e recebendo pacotes de dados de computadores, smartphones e tablets por uma rede interna que se conecta diretamente com a internet. Vamos entender melhor como funciona um roteador Wi-Fi? Professor, explique pra gente. Olá, Rafael. Olá, amigos do Educação Tech. Estamos aqui novamente juntos e hoje falaremos sobre roteadores Wi-Fi. Bom, o funcionamento de um roteador Wi-Fi é o seguinte. Ele recebe aqui a entrada de internet, que pode ser via cabo ou um outro sinal de rádio, e transmite sem fio essas informações para outros dispositivos. Mas, além da função sem fio, um roteador Wi-Fi também possui portas internas que podem ser conectados cabos a esse roteador. O dispositivo ele tem sempre as duas funções. Dificilmente você vai encontrar um roteador, de borda, assim como é o caso dos roteadores Wi-Fi das residências, que não tenha uma porta LAN, que é a porta de comunicação com os computadores. Você pode ter aí, sim, outras funções no roteador também. Ele pode ter uma porta USB para você conectar um dispositivo de armazenamento e aí ele vai trabalhar ali como um servidor de arquivos na sua rede interna. Isso é muito útil também em alguns casos, quando a pessoa compartilha em sua residência arquivos com seus familiares, de fotos, arquivos de trabalho ali. De repente você tem uma função home office, trabalha em casa e tem um colaborador que trabalha com você. Enfim, são várias aplicações aí para os roteadores residenciais. Essas funções extras não são encontradas em todos os roteadores. Então você tem que ter aí na hora de comprar o roteador, já vislumbrar aí o que você vai querer para essa configuração. É só o básico, só colocar o Wi-Fi para funcionar, você não tem nenhum dispositivo que vai se conectar às portas dele internamente com cabo. Então, tudo isso vai deixar um projeto residencial mais enxuto. Você vai poder comprar um roteador mais em conta, porque você não precisa de tantos recursos. De repente, a potência do roteador também não vai ser o primordial ali com relação à conexão, porque você pode morar ali num quarto e sala, uma coisa mais reduzida, um ambiente menor, Então, não precisa também de um roteador com muita potência. Isso, na verdade, pode até atrapalhar um pouco a função dele. Porque se você tem ali, na sua residência, um equipamento que tenha uma frequência muito alta e outros dispositivos que trabalham na mesma frequência ali para fazer outras coisas, como telefone sem fio, micro-ondas, algumas coisas são muito sensíveis aí também ao funcionamento do roteador, Micro-ondas interfere muito. Isso pode aí, de repente, você está jogando dinheiro fora, está comprando um equipamento muito caro, com uma potência muito alta, e na verdade você não tem essa necessidade, O equipamento está perto de você, então tudo isso tem que ser analisado. Mas, das formas mais básicas, como só fornecer o Wi-Fi e uma portinha LAN ali para conectar ou configurar, até os roteadores que têm portas USB e outras funções aí para você ligar equipamentos extras, externos a ele, e fazer um gerenciamento melhor também na sua rede. Tudo isso tem que ser visto aí
com muito cuidado. Uma outra função também que você encontra em roteadores que na maioria das pequenas empresas aí costumam fazer uso, são duas portas de entrada de internet, que é muito interessante também esse recurso, porque você pode estar conectado a um provedor e o sinal dele caia, e aí automaticamente o próprio roteador já se conecta ao outro link, né? Ou trabalha em paralelo, somando os dois links. Então é uma função também muito interessante desse tipo de roteador, né? Então essa é a função básica e esse é o funcionamento básico também de um roteador Wi-Fi. Professor, posso utilizar um repetidor para ampliar meu sinal? Bom, Rafael, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Só que existem algumas diferenças aí e algumas coisas que você tem que prestar bastante atenção. Coloquei dois cenários aqui. O primeiro, onde você tem aqui um modem que se conecta à internet e um roteador, que por cabo, né, tem um desenhozinho aqui de um cabo, entrando na entrada de internet dele, né? Está ali na entrada de internet. E todas as outras conexões são feitas via Wi-Fi, inclusive para um repetidor aqui, né? Então você tem uma performance aqui diferente desse outro cenário. Olha a diferença aqui. Aqui eu tenho uma entrada de internet para o roteador, ele tem uma antena externa, um cabo que liga a um dispositivo centralizador, que é um switch, e desse switch temos um roteador aqui, Wi-Fi, mais um. Então, olha só, esse roteador, que tem uma antena externa, ele pode se comunicar com esses dispositivos aqui, pelo cabo se conecta a esses outros dispositivos e a este roteador, que é um repetidor, e aí esse daqui, pelo Wi-Fi, se conecta a esses dispositivos aqui. Então essa é uma rede muito mais complexa e muito mais eficaz também do que essa rede aqui, né? Você pode sim fazer esse processo, não tem nenhum problema. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa acha que, por exemplo, o Wi-Fi dele está com um sinal muito baixo. Aí compra no mercado um repetidor, coloca no quarto, onde o sinal está fraco. Só que isso não vai adiantar. Por quê? Se o sinal do primeiro roteador não chega ao seu quarto, não adianta você colocar um repetidor dentro do seu quarto, porque ele vai repetir o sinal do Wi-Fi que está chegando para ele. Então, se não tem nenhum cabo ligando esse roteador a esse repetidor e o sinal está chegando fraco no seu quarto, você vai continuar com o mesmo sinal, embora o seu celular mostre que você está com o sinal totalmente cheio. Por quê? Quando você usa essa função de repetidor, ele vai usar só um nome para o Wi-Fi. Quando o seu dispositivo, né, seu notebook ou seu celular estiver conectado ao Wi-Fi do repetidor, que tem o mesmo nome do seu outro roteador, você vai estar com o sinal cheio. Só que o seu repetidor vai ter tanta dificuldade em mandar e receber o sinal do roteador principal que a sua navegação não vai mudar em nada. Vai continuar com lentidão, demorando muito a transmitir dados, informações, de repente alguns aplicativos de comunicação via voz ou via vídeo vão ficar travando, imagem congelando. Então, mesmo com o sinal cheio no seu celular, por conta dessa informação. Nesse caso aqui, não vai acontecer isso. Por quê? Do roteador principal, mesmo que não tivesse esse dispositivo aqui centralizador, né, em uma das portas LAN desse dispositivo, né, uma porta de saída, ligando diretamente a um outro repetidor ou um roteador, essa informação que chega cheia aqui, porque está muito perto, vai pelo cabo até o roteador. Então não se perde nada.
né? Claro, se tiver alguma interferência também no meio físico aqui, pode acontecer de perda de pacote, de dados, né? Que é assim que é tratado. Quando você tem uma informação ali que não chega completa do outro lado, nós chamamos de perda de pacote, né? Ou perda de dados. Então, isso pode acontecer nesse cenário aqui também. Mas aqui a influência do local é muito grande. Então, uma parede, ou de repente você tem um quarto, um banheiro e a sala. E aí o roteador está lá na sala, perto da janela, onde o provedor achou mais fácil colocar para você a entrada da sua internet, né? E aí no seu quarto está sempre com sinal fraco. Por quê? Se você tem duas paredes ali, com revestimento, né? Banheiro geralmente tem um revestimento cerâmico, né? Então ele é muito mais resistente à passagem do sinal do Wi-Fi. Isso tudo vai influenciar no processo de conexão. Então você pode colocar um repetidor sim para melhorar o sinal. Só que você tem que colocar ele no meio do caminho ali. Você escolhe um ponto onde o sinal já chega bem, né? E aí conecta o dispositivo ali. E aí, do ponto onde você quer chegar, ele vai chegar de repente ali com metade do sinal. Mas vai ser o suficiente para manter estabilidade no link que está sendo executado ali naquele momento. Então, você tem que tomar essas séries de cuidados aí. Interferência do meio físico, interferência de paredes e obstáculos, micro-ondas, aparelhos sem fio, como telefone sem fio, outra coisa também, aquário. Um aquário é uma barreira intransponível para um Wi-Fi, porque a água ela vai absorver completamente as ondas que estão sendo propagadas ali e não vai passar nada para o outro lado. Então, toma muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Vocês têm que levar em consideração esses pontos, que aí sim você vai ter eficácia aí no seu repetidor. Então, vale a pena você investir no repetidor, levando essas considerações aí à frente. Professor, o que é uma rede Wi-Fi Premium? Bom, uma rede Wi-Fi Premium é uma rede Wi-Fi, né, que nós temos aí no mercado, comumente vista como uma rede que tem alta disponibilidade de conexão, né? Nós temos aqui dois desenhos do mesmo imóvel, né? Vocês estão vendo aqui. Aqui você tem uma rede Wi-Fi Premium e aqui você tem uma rede comum. Qual é a diferença aqui? Você pode ver que por meio desse tracejado aqui, o sinal desse roteador que fica aqui nesse quarto, ele chega bem até essa parede. E aqui nós temos um repetidor que chega bem aqui, onde tem um banheiro, né, e uma sala embaixo. Então, esses pontos aqui estão sem cobertura. A rede Wi-Fi não está sendo bem explorada. Uma rede Wi-Fi Premium, olha só a diferença. Um dispositivo aqui de alta capacidade, ele propaga o sinal dele, olha só, até a circunferência completa aqui. E o outro, olha só, ele vai alcançar, um alcança o outro. Não é um simples roteador. Para você fazer uma rede Wi-Fi considerada como Premium, você pode ter aí como um recurso, né, a disponibilidade do Wi-Fi Mesh. O que seria essa conexão? A conexão do Wi-Fi comum, né, normal, como nós conhecemos, de 2.4 GHz ou 5, né, dando preferência sempre aos 5 GHz, porque a estabilidade do link é sempre muito maior. E o Wi-Fi Mesh, ele tem uma peculiaridade. Ele vai se comunicar com outro roteador e sem que você precise fazer nenhuma ação, ele vai dizer para o outro roteador, olha, o cliente 1 que está conectado a mim aqui tem 3 pontinhos de sinal. Como é que está com você aí? Ah, aqui para mim só está dando 1. Né? Isso um roteador se comunicando com o outro. Você não vai ver essas mensagens aparecendo ali, claro.
E aí, quando esse sinal, né, esse processo aqui se inverter, esse roteador aqui vai passar as informações para o outro, falar assim, olha só amigo, fica aí com o sinal desse cliente agora porque você tem mais capacidade de atendê-lo do que eu. Então, um roteador, ele vai automaticamente passar a configuração para esse outro aqui, o seu celular vai automaticamente também se conectar a esse novo roteador e você não vai perceber. Vai parecer que você está o tempo todo com o Wi-Fi sempre cheio, sempre no máximo, e você está trocando de um roteador para o outro sem ter que fazer nada. Essa é a tecnologia do Wi-Fi Mesh. E isso pode se considerar como uma rede de alta disponibilidade ou um Wi-Fi Premium, né? É uma grande função aí. Nesse outro caso aqui, que nós temos uma cobertura, poderia ter instalado mais um roteador aqui, e aí ia fazer a cobertura aqui, colocado mais um aqui. Não poderia, sim, nós podemos fazer isso daí. Só que toda vez que você for mudar de uma rede para outra, você vai ter que escolher Wi-Fi quarto, Wi-Fi sala, e você vai ter que ficar reconectando. Se você deixar que o seu dispositivo se conecte, isso vai acontecer só quando cair a conexão de um. Você está aqui, chegou nesse ponto, esse Wi-Fi aqui não pega mais nada. Ele vai se desconectar, quando ele se desconectar, automaticamente ele vai buscar uma rede com a capacidade que tenha necessidade ali de atendê-lo, né? Que possa ter essa capacidade de atendê-lo, então ele vai se conectar ao outro roteador ali. Você não precisa também fazer nada, só que você vai ver a sua conexão caindo e conectando novamente. Isso em casos de transmissão de dados, por exemplo, você está fazendo uma videochamada, ela vai cair e vai voltar, você vai congelar, pode perder a conexão, você tem que discar de novo para a pessoa, religar, então causa muito inconveniente, né, nessa situação. Então não é considerado, mesmo você tendo na sua casa cobertura total no ambiente, se você não tem uma tecnologia de inteligência para gerenciar isso, você não tem um Wi-Fi Premium, né? Esse é o conceito do Wi-Fi Premium. Você tem alta disponibilidade e com o mínimo de configuração, ou seja, fluência. Está ali conectado, muda de um lugar para o outro e aquilo flui sem você ter que fazer nada. Não perde conexão, se conecta de maneira rápida, então tudo aquilo funciona com muita capacidade. Por exemplo, outra situação, né? Num Wi-Fi comum, você tem geralmente conexões de até 100 megabits. Né? Existem roteadores, né? Wi-Fi de 2.4 GHz chegam a 600 megabits por segundo. Mas não quer dizer que isso vai conseguir disponibilizar para você. Por quê? Se a porta de entrada do roteador for limitada a 100 megabits, que é a rede chamada de Fast Ethernet, você pode ter um Wi-Fi de 600, que ele não vai chegar nem aos 100. Né? A sua conexão de internet não vai chegar a 100. Hoje nós temos provedores de internet aí com links de 100, 120, 240, 600 megabits. Né? Então, são grandes conexões, velocidade altíssima. Né? É a tecnologia que está chegando aí no mercado para poder incorporar também, como nós dissemos em aulas anteriores aí, a internet das coisas, onde tudo se incorpora ao Wi-Fi ou à sua rede. Né? Então, esse processo tem que ser visto também com muito carinho. Quando você vai fazer uso da tecnologia do Wi-Fi Premium, você tem que levar isso em consideração. O meu roteador aqui, o Wi-Fi, eu tenho muita disponibilidade, mas olha, contratei um link de 240 megas e o provedor não está me entregando. Eu contratei, eu quero os 240 megas, eu testo no meu celular e nunca dá 240 megas. Aí você vai ver, o seu dispositivo, o seu celular, não tem a conexão 5 GHz, por exemplo. Ou não está sendo usado porque o seu roteador não oferece. Então, tudo
tem que ser feito um levantamento para poder analisar o ambiente que você está conectado, né? Em todas essas situações. Não adianta culpar A ou B por conta de uma coisa que está acontecendo ali. Você tem que testar de ponto a ponto para saber qual é o problema que você está enfrentando ali, na verdade, né? Se você tem uma rede, então sempre que você for, né, contratar um link novo de internet, alguma coisa acima de 100 megas, você deve perguntar ao vendedor se aquele roteador que você está comprando, se ele tem uma porta de entrada gigabit. É essencial que você pergunte isso, porque o gigabit ele chega até 1000 megabits, né? E a fast chega até 100 megabits. Então, se você contratou um link acima de 100 megas, obrigatoriamente você vai ter que ter um roteador gigabit que consegue alcançar os 1000. Mesmo você usando só 120 aí, ou 240, né, você tem que ter já um roteador aí com porta gigabit. E o seu Wi-Fi também tem que acompanhar. Né? Não é porque você também tem uma entrada gigabit que o seu Wi-Fi vai conseguir te fornecer toda aquela velocidade. O Wi-Fi, como eu disse ali anteriormente, de 2.4 GHz, você encontra aí velocidade de até 600 megabits, mas aí você tem que ter um Wi-Fi ali com 4 antenas. O seu dispositivo tem que ter também essas 4 antenas para poder sincronizar essa velocidade máxima. Se o seu celular, por exemplo, ele tem internamente uma antena só ou duas, você não vai conseguir nunca alcançar aqueles 600 megabits. Né? Se você tem aí um Wi-Fi de 5 GHz, a velocidade padrão ali que consegue, né, com a conexão até 850 e poucos megas. Então, é uma quantidade muito maior com antena. Você consegue alcançar com essa tecnologia de 5 GHz, né, nesse momento aqui, nos equipamentos que nós temos aqui agora, no momento, de residencial, né, cerca de 1.300 megabits por segundo. Então, realmente é uma conexão muito alta. Mas o seu celular também tem que ser compatível a essa velocidade. Né? Se você não tem toda a tecnologia que o Wi-Fi tem para te fornecer, você também não vai ter isso. A tecnologia MIMO, o MIMO, ele faz ele incorpora essas antenas, soma o processo e te entrega um link com muito mais capacidade, né? E então isso daí é uma grande vantagem, né? Se o seu celular não tem essa opção, também não vai conseguir alcançar. Então são várias coisas aí que você tem que prestar atenção na hora de fazer a sua escolha, né? Outra tecnologia, que é essa do mesh aqui, que passa de uma rede para outra, seu roteador faz isso, não faz. Então, tudo isso tem que ser colocado ali na ponta do lápis para poder escolher ou ser considerado ali uma rede Wi-Fi Premium. Muito bom, professor. Daqui a pouco você volta com mais explicações. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre a tecnologia dos roteadores. O Educação Tech volta já.